Juízes, capítulo 6, a gente vai lembrar, eu vou falar rapidamente sobre o que aconteceu, o que acontece, um exemplo, né, do que acontece quando um povo faz mal, ou o que parece mal aos olhos do Senhor. Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor. Juízes capítulo 6. Eu não vou ler todo o texto, apenas vou mencionar alguns pontos. E então, versículo 1: os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Oh, que Deus mau? Não. É uma consequência. Toda ação tem uma reação. Deus diz: se você for fiel, se você obedecer, se você seguir os meus preceitos, eu abençoarei. Se você desviar, é escolha sua. Você é livre para tomar a sua decisão. Deus não vai te levar, te salvar na marra. O Espírito Santo não vai cair sobre você contra a sua vontade. Por isso, nós já vou adiantar mais à frente, nós vamos falar disso, para que vejamos o mover de Deus primeiro. A igreja tem que querer. Mas antes da igreja querer, o pastor tem que querer. Porque se o pastor não quer, ele bloqueia o Espírito. Ele diz: aqui não. É ou não é? E pelo que eu tenho conversado com esses homens de Deus, há um desejo em todos nós. Nós queremos. No que depende de nós, nós queremos. Nós queremos ver o que Deus tem para mover na igreja. Então eles caíram na mão de Midian. O que acontece aqui no versículo 3: quando Israel semeava, os midianitas subiam, os amalequitas subiam do oriente, e até eles subiam contra eles, se acampavam contra eles, destruíam o produto da terra até chegar a Gaza, e não deixavam nenhum sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. No versículo 6, Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos medianitas, porque não tinha colheita, não tinha gado. A pobreza veio. E aqui está o segredo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ei, glória a Deus. Por isso eu digo: continue clamando. Continue clamando. Não desista de clamar por um reavivamento, para que nós vejamos a totalidade do que Deus tem para a igreja, para que Deus restabeleça a nossa herança, a promessa dele para nós. Então Deus envia um profeta e diz a eles: assim diz o Senhor: eu vos fiz subir da terra do Egito, eu vos retirei da servidão, vos libertei da mão dos egípcios, da mão de todos que vos oprimem, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. O profeta veio e falou: olha, vocês estão assim, é porque vocês desobedeceram. Que não era para você temer. Talvez alguém esteja assistindo escondido. Isso está sendo muito comum, né? Tem que assistir escondido, talvez até da própria família. E você está orando em desespero com Deus. É isso mesmo, Senhor, ou não é? Não temais os deuses dos amorreus. Não temais o que possa fazer o homem. Não tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Não precisa ter medo de pegar espírito da Bíblia. Oh, dessa aqui eu quero. Oh, glória a Deus. Dessa aqui eu quero pegar espírito disso aqui. Eu quero que o Espírito
Espírito que estava aqui esteja em mim. Aleluia. Toma cuidado que você vai pegar Espírito. Daqui eu quero o Espírito dessa palavra em mim. Não tenha medo disso. Aleluia. Glória a Deus. É bom demais. E Deus vai chamar um homem que estava malhando o trigo. Deixa eu abrir de novo aqui. No lagar. É interessante isso. Eu já vi pregador dizer que Gideão estava chamar ele de covarde. Na verdade, Gideão estava sendo sábio, porque ele estava malhando o trigo não na eira que era exposto, todo mundo podia ver. Ele estava lá no buraco, escondido, para tentar salvar o mantimento. Ele estava sendo sábio para cuidar do alimento. E Deus chama homens assim. Mas eu gosto muito da resposta de Gideão. Gideão foi ousado, foi corajoso até demais, né? Diante do anjo, quando o anjo aparece para ele, ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 12, né? A King James diz: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão diz: meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres que os nossos pais nos contaram? Eu penso muito nisso. É a geração do rapto, é a geração que não conhece a Deus. Eu falei isso uma vez, eu sei que muitos ficaram entalados comigo, né? Eu disse: essa geração não conhece a Deus. Nós precisamos primeiro reconhecer isso. Não adianta nós dizer que nós somos os melhores, os únicos, os exclusivos, os jovens diriam os top dos top, não é? Mas você não conhece a Deus, você não consegue nem controlar a carne. Que geração de arrebatamento que não consegue nem controlar o que os olhos estão vendo, que não consegue colocar essa carne em sujeição ao Espírito. Eu penso, se Deus está conosco, os mesmos sinais, a mesma ação que a igreja primitiva moveu no Espírito, da mesma maneira esta igreja tem que mover. Falava isso: você é pássaro raro, você está querendo viver muito véu adentro, você está querendo um nível de santidade que não é possível. Como não? Como não? É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, Ele não mudou. Mas o que está errado? Se está errado, está em nós. E aí é por isso que você vai à igreja, não é para cumprir um ritual, para cumprir uma tradição. Nós precisamos romper com isso, vencer isso. Que coisa tremenda esse início aqui. Simplesmente deixa o Espírito Santo ir fluindo. E numa hora dessas vocês vão ver coisas maiores. Quando uma igreja está disponível para Deus, quando uma igreja se submete a Deus, ela verá o poder de Deus. Se o Senhor é conosco, onde está o poder da igreja primitiva? Gente, parece pouca coisa, mas não é pouca coisa não. Ao longo de mais de 50 anos, foi criada uma barreira, um muro, como se fazia no passado, um muro para proteger a cidade. Cercava a cidade com um muro, para que não entrasse nada. E esse muro foi construído para barrar o Espírito Santo. Sabe por quê?
Porque onde tem o Espírito Santo não fica pecado encoberto. Se o Espírito Santo tem liberdade, ele vai se levantar na reunião. Ele vai dizer: olha, acerta a tua vida. Para com essa pornografia. Para com esse hábito diabólico. Porque isso está impedindo o Espírito Santo de agir na sua vida. Isso está impedindo você de ver Deus agir no seu lar. O pastor Júnior disse aqui: olha, família, entra em harmonia, porque as vossas orações estão sendo impedidas por causa dessa batalha dentro de casa, por causa desse comportamento estranho, contrário à palavra. O Espírito Santo produz isso, produz santidade. Ah, não, agora eles estão, daqui a pouco vão estar aí bebendo cerveja, daqui a pouco vão estar de biquíni, indo para a praia. Eu tenho ouvido isso, né? Tentando amaldiçoar, tentando rogar maldição. Mas olha que tem uma coisa: Balaão abria a boca para amaldiçoar Israel. Ele tentou, gente. Como profeta ele tentou, ele realmente tentou. Ele chegava e abria sua boca, mas o Espírito de Deus o tomava, e a bênção virava, a maldição virava em bênção. Ah, glória! Toda maldição lançada contra você, toda arma forjada contra ti, não prosperará. Desde que você esteja em Cristo. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora, por mais de 50 anos, essa barreira foi feita. Mas em Levítico 25, você pode ler em casa depois, havia a instituição, o pastor Carlos falou disso esses dias, né? Do ano do jubileu. Nesse ano, a cada 50 anos, muito propício, né? Cada 50 anos, exatamente novembro do ano passado. Aleluia! Glória a Deus! A trombeta soava. Eu fico imaginando aquele escravo naquela pressão. Ele não tinha opção, ele tinha que estar ali sofrendo. Mas quando a trombeta soava, eu acho que devia dar um arrepio até na sua alma. Larga a enxada, larga a foice, larga o que for. Acabou, eu sou livre. Ah, mas vai fazer tal coisa? Não, agora eu sou livre. A trombeta soou. Ele tinha uma opção de duas. Ele podia simplesmente parar o que estava fazendo e ter a sua liberdade, mas a liberdade tem um preço. Ele não vai poder estar sobre a segurança do seu Senhor, o alimento, tudo que ele não precisava se preocupar com nada, era só trabalhar. Lá fora ele teria que se virar. E muitos teriam medo da liberdade. Muitos ficavam com medo da liberdade. Por isso a Bíblia, a lei deu uma opção. Se você tem medo, você não tem coragem, como Gideão começa com 33 mil homens, olha só, 33 mil começou. Deus olhou e falou: não, para com isso. 32 mil, desculpe, obrigado. 32 mil homens. Deus olhou e falou: não, a hora que vocês chegar lá e vencer a batalha, porque vocês vão vencer. Mas daí vocês vão bater no peito e falar: olha o nosso exército aí, ó. Nós somos bons demais. Deus: não. Fala para os covardes, para os medrosos voltar para casa. Pode falar, está liberado. Os medrosos, os covardes, volta para trás. Aleluia! Que
debandada, irmão. Levanta lá 22 mil. Eu estava esperando por isso, eu vou voltar, porque é mais seguro ficar em casa. Depois vai ter a experiência. Deus ainda falou: 10 mil? Não, 10 mil ainda é muito. Vamos tomar água. Vamos tomar água, né? Tem uma maneira que eu vou ficar observando. Vai ter uns que vão chegar, tá calor, tá de folga, vamos beber água, já vai cair na água, já vai ficar faceiro, oh, que refrescante, já beber água de qualquer jeito, mas vai ter uns que vai lamber a água, que nem cão, e estar atento. Que a esses que entendem que mesmo na hora da folga tem que estar vigiando, tem que estar alerta, esses aí é os que você vai escolher. Sobrou dos 10 mil, 300. De 32 mil, reduziu para 300. 1%, né? Ele diz: com estes 300. Ó, gente, para ver. Vai vendo. Com estes 300. Então Deus deu a opção. Você não tem coragem, você tem medo de dar ouvidos ao som da trombeta. Você fala para o seu Senhor: eu não vou embora não. Ele podia escolher a liberdade ou a servidão para sempre, mas aí não tinha mais opção. Depois que ele escolhesse, aquilo era decidido. Ele era levado ao templo, sua orelha era furada, e agora ele nunca mais seria livre. Muitos estão tendo, desde o ano passado, a oportunidade de escolher, neste ano de jubileu, o que é que você vai fazer. Você está com medo? Você pode ter sua orelha furada. Ninguém vai te criticar por isso. É escolha sua. Mas nós escolhemos ser livres. Josué, quando ele se posiciona ali, ele diz assim: escolham o que vocês vão fazer, quem é que vocês vão servir. Mas olha, independente da escolha de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aqui está um povo que já escolheu ser livre. Aleluia! Eu escolho ser livre. Mas toma cuidado. Aí aqueles que gostam de jogar as maldições, então tem um conselho para a igreja: não use da liberdade, Paulo diz, para dar ocasião à carne. Você é livre de sistema religioso, mas você está em sujeição à palavra. Você coloca esta carne em sujeição ao Espírito. Você servia o pecado, Romanos 6. Você era escravo do pecado. Deus te libertou dessa escravidão. Para quê? Para que você possa servir a Cristo. E Jesus diz: olha, o meu fardo é muito mais leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu anotei que se você quer ter a sua orelha furada, é interessante. Se você quer continuar escravo, o que você tem que fazer? Nada. Não muda nada. Continua do jeito que está. Só continue. Só vai continuando do jeito que está. Você não precisa fazer nada. Vai ter sua orelha furada. Não muda nada na sua rotina. Você não vai ter pressão nenhuma. Continua. Mas se você quer ter liberdade em Cristo, vai ter um preço a pagar. Se você realmente escolhe ser livre, vai haver alguns passos que precisarão ser dados até que você receba a sua herança, que é sua por direito. Eu quero que vocês pensem nisso, e eu quero entrar nesses passos amanhã. Nós teremos passos a serem dados, e eu creio de todo o meu coração que quando toda a igreja entende isso, aqui, lá em Curitiba, Blumenau, Cajobi, Ribeirão Preto, Brasília e outros lugares, não é? Tantos lugares ali em Cromínia, é isso, né? Cromínia, Anápolis, Fazenda Jacaré, Cascavel, de norte a sul, de leste a oeste nesse país. Quando esse povo
que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar de verdade, Deus ouvirá do céu e você verá coisas grandes de Deus. Amado Senhor, que essa pequena introdução para o assunto possa penetrar em cada coração e que hoje à noite nós continuemos com o pastor Carlos, que a unção de Deus esteja sobre ele para trazer algo que possa também edificar-nos, aumentar-nos na fé, como Paulo diz aos Colossenses, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pedro falando, melhor dizendo, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo falando aos Colossenses, eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. Senhor, que esta igreja, que esses irmãos que estão ao redor da nação, possa cair sobre eles um desespero de alma por algo sobrenatural, que realmente possamos todos nós estarmos desejosos pelo mover de Deus e que possamos ver isso em nossos dias, que realmente nós possamos fazer a diferença em nossa geração, que possamos realmente ser uma geração que possa dizer: eu conheço a Deus. Ó Pai Celeste, não importa quantos vão se levantar contra, não importa, Senhor, quantos sistemas vão se unir para atacar-nos, isso não nos interessa. Eu escolhi seguir a Jesus Cristo, não voltarei atrás, não recuarei nesta tua palavra. Esta igreja tem escolhido servir a Jesus Cristo e não recuará em sua palavra. Senhor, envia este grande batismo com o Espírito Santo, envia, Senhor, a manifestação sobrenatural em nosso meio, que nós possamos ver a mão de Deus agindo, ó Pai, levantando enfermos, curando-os, purificando, salvando pecadores, libertando oprimidos, movendo poderosamente, Pai. Que estes dias possam ser dias dos quais nós vamos nos lembrar e dizer: aquela reunião, aqueles dias ali em 2022 foi o que mudou tudo em nossas vidas, foi o que nos trouxe a nossa posição em Cristo. Oh Deus, ouve-nos, Pai, enquanto clamamos, ouve-nos enquanto buscamos pelo Teu Espírito, pelas bênçãos, pela de Deus, que é nosso direito. Nós não estamos pedindo nada que tua palavra não tenha prometido. É direito nosso, Senhor. E nós queremos ver. Eu sei que cada irmão aqui está sedento disso, Pai. Que o Senhor continue conosco durante toda esta programação. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós rogamos para ver isso em nossos dias. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, nós acabamos de ouvir toda esta palestra maravilhosa. E é de grande proveito. E eu creio que todos foram abençoados e todos receberam de Deus ajuda, esclarecimento sobre fatos que vocês ouvem, que nós ouvimos. Então o desejo dos nossos corações é que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe ainda mais e tenham todos um maravilhoso dia.